Muito obrigado pelo espaço, Túlio. Prazer, pessoal. Eu sou o Lucas. Assim como a professora Fabiana comentou no início da apresentação dela, acho que esse espaço aqui é mais do que interessante para não só para a gente que está assistindo, mas como para a ciência como, no geral. Então, tenho certeza que uma hora ou outra a gente vai comentar alguma coisa que a gente aprendeu aqui nessa tarde. Então, por exemplo, com certeza eu vou conversar com meus amigos de que pesca já foi um esporte olímpico. E com certeza vão ter outros assuntos que vão ser gerados ao decorrer da tarde, tá? Então, no nosso artigo, a gente buscou evidenciar, né, trazer de forma de uma revisão a, o que nós temos hoje como métodos de avaliação de força, tanto no solo quanto na água para nadadores. E daí, nessa nossa revisão, a gente tem como a, a, a pergunta geral, né, o gatilho geral para fazer esse estudo foi porque na natação é um esporte aquático, obviamente. E por ser aquático, todo o material que a gente precisa tem que ser adaptado ao meio aquático. Então, por exemplo, a gente não consegue colocar facilmente um acelerômetro dentro da piscina, porque esse acelerômetro ele tem que ser à prova d'água. A gente não consegue colocar uma célula de carga dentro da piscina, porque a célula de carga também precisa ser à prova d'água e por aí vai. Câmeras também precisam ser à prova d'água, entre outros materiais. E daí a ideia era que a gente trouxesse os testes no solo que conseguissem prever o desempenho dos nadadores na água, que daí facilitaria bastante tanto a monitoração do treinamento quanto o resultado final dele. E daí, para isso, a gente identificou 128 artigos, tá? Dos quais, depois de eliminar alguns por serem duplicados, sobraram 107. Desses 107, a gente leu apenas o título e excluiu 59. Sobrando 48, a gente leu esses 48 artigos de forma integral. E desses 48, restaram apenas 38 que foram eleitos pelos critérios de elegibilidade. E tirando mais alguns por causa de serem artigos com pessoas com deficiência física ou psicológica, psíquica, perdão, intelectual, a gente incluiu apenas 13 artigos nessa revisão de escopo. Então, desses 13 artigos incluídos, a gente tem que 6 estudos avaliaram as forças de membros inferiores, 4 estudos analisaram força de membros superiores e 3 estudos avaliaram tanto força de membro superior quanto de membro inferior, de forma simultânea. E daí a gente tem que, dos testes mais utilizados no solo para a gente conseguir predizer o desempenho de um nadador, são os testes de salto. E dentro dos testes de salto, o que a gente mais encontrou na nossa busca foi os testes de salto agachado, né? Ou o salto contra movimento. E daí vocês podem me perguntar, Lucas, mas a natação, a principal meio de produção de força na natação são membros superiores. Mas por que os testes de membros inferiores foram os que mais utilizaram? De novo, pela dificuldade de avaliar. Então, imagina que a natação é um movimento, todos os esportes, na verdade, né, mas puxando para a natação, são movimentos muito específicos. Então, dificilmente a gente vai ter um maquinário ou algum equipamento que reproduza de forma parecida ou similar os movimentos da natação. Então, a gente meio que, por falta de equipamentos, a gente acaba utilizando os testes de membros inferiores, que num português bem das ruas, assim, meu português não formal, é o que nós temos para hoje. É o que sobra de opção para a gente fazer esses testes, essa monitoração do treinamento. E daí, depois de todo a identificação dos artigos e, e a discussão deles, a gente consegue concluir que os testes de força fora d'água são bons preditores, sim, para avaliação de nadadores. Só que a gente tem que entender primeiro quem são nossos nadadores. Se esses nadadores são nadadores de níveis competitivos, ok. É, a gente consegue utilizar esses testes de forma quase que 100%. Mas se a gente fala, por exemplo, de nadadores já amadores ou até mesmo nadadores recreacionais, talvez esses testes não sejam nem um pouco interessantes,
uma vez que os nadadores recreacionais e amadores eles não vão ter o mesmo padrão de movimento que nadadores é, competitivos, nadadores profissionais. Então, eles não vão conseguir transferir a força que eles têm fora da água para a força dentro d'água. E, de uma forma resumida, esse foi o nosso artigo.